irmãos, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a vida de cada pastor, pastora, presbítero, obreiros, oficiais. Deus abençoe a vida do nosso apóstolo, da nossa bispa. Deus abençoe o ministério de cada um dos nossos irmãos, das nossas irmãs. Quero glorificar a Deus pela vida do bispo e glorificando a Deus pela vida dele, saúdo vocês todos com a paz do Senhor Jesus. Deixa eu fazer 2 minutos só para me agradecer ao bom Deus pela oportunidade que Ele me concede. Pode se assentar, faz o que meu irmão fez aí, por favor. Quero agradecer ao bom Deus pela vida do nosso apóstolo e que me deu a oportunidade de estar aqui nesta grande quinta-feira. Eu tenho um carinho, uma admiração que se transformou em reconhecimento pela vida do apóstolo. Porque todas as pessoas que admiram alguém, na verdade ela tem tendência de abandonar quem ela admira. Mas quando vira reconhecimento, você nunca mais deixa de ver Deus na vida daquela pessoa. Eu tive a oportunidade de ver a minha avó profetizar por 58 anos. A minha avó dirigiu o circo de oração. Deus usava a minha avó há 58 anos atrás para falar identidade, CPF, como o carro parava, quem é que estava na porta. Depois eu vi Deus usar pastor Eloy. Tanto a minha avó como o pastor Eloy já dorme no Senhor. Um dia você quiser saber quem foi o pastor Eloy, foi aquele profeta que quando o irmão do Zezé de Camargo, Luciano, foi sequestrado, ele apontou, ele jogou o óleo de cima e disse: desce, porque é aqui que ele está. Era o nível que Deus usava o pastor Eloy. Depois eu vi o pastor Antônio Silva, que ainda é vivo, que é um profeta de uma identidade muito forte. E eu tive a oportunidade de 10 anos atrás pisar nos meus pés pela primeira vez na igreja Plenitude do Trono de Deus. Se eu errar o L pelo L, não me critique. Eu tive a oportunidade 10 anos atrás de pôr o pé pela primeira vez. E quando eu vi o apóstolo ministrando, eu vi um desatar de Deus no ministério e uma autoridade apostólica como eu nunca tinha visto. Porque os 3 que eu citei eram profetas e profetisas. Os 2 que eu citei eram profetas e uma profetisa. Profeta abre janelas, mas apóstolos abre portas. Então o nível apostólico, ele é muito, infinitamente maior do que o nível profético. Por isso que quando Paulo escreve a sua carta no livro de Efésios, ele diz que tem que ter uma junção apostólica e profética. Quando Deus encontra esta junção apostólica e profética, janelas são abertas e portas são abertas para nunca mais fechar. Libera a mão para mim profetizar para você. Se você respeitar a autoridade do seu apóstolo, da sua bispa, dos seus bispos, você nunca mais experimentará portas fechadas na tua vida. Eu estou profetizando que daqui até meia-noite, todas as portas que estavam fechadas acabaram de receber ordem de Deus para que elas sejam abertas na tua direção. Eu profetizo debaixo da autoridade a tua submissão ao cajado do teu apóstolo, do bispo e dos bispos e da bispa, vai gerar portas abertas na tua vida. Só
debaixo do manto do nosso apóstolo, da nossa bispo. Obrigado, bispo, de verdade. 2 Crônicas, capítulo 23, o versículo é o de número 9. É o texto que Deus pôs dentro do meu coração. O sacerdote Joiada entregou aos capitães de 100 as lanças, os pavéis, os escudos que haviam sido do rei Davi, que estavam na casa de Deus. Verso 10. Dispôs todo o povo, cada um de armas na mão, desde o lado direito da casa real, até o seu lado esquerdo, até o altar, até o templo, para o quê? Rodear o rei. Para o quê? Quem é o rei? Depois de Jesus nessa casa? Seu apóstolo. Quem são os capitães? Nós, oficiais. Esse texto é poderoso. Talvez você não se identifique com ele, mas é um texto poderoso para este tempo de guerras emocionais, de rebeldia que se levanta, desse tempo de isolamento, de pandemia. O que esse texto tem a ver conosco? O Deus desse texto, que é o Deus que está aqui esta noite, essas armas, volta lá o verso 9, por favor, numa outra tradução, no verso 9, preste atenção. Também o sacerdote Joiada deu aos capitães de 100 as lanças, os escudos, bispo, de Joás, que é o rei aqui em voga, até Davi aqui já estava morto, havia se passado 134 anos. Esses escudos, essas lanças, essas rodelas, estavam guardadas dentro da casa de Deus parada. Essas mesmas lanças, esses mesmos escudos, essas mesmas rodelas haviam ganhado batalhas no passado, havia vencido guerras no passado, havia vencido conflitos do passado, mas 134 anos depois, elas estavam paradas dentro do templo. Tem gente aqui que já venceu guerra, que já venceu batalha, já foi escudo, já foi lança, já foi rodela, só tem que hoje estar parado dentro do templo. Tem gente aqui que já profetizou, tem gente aqui que já revelou, tem gente aqui que já expulsou demônio, tem gente aqui que já sentiu Deus, mas virou oficial, está parado. A Bíblia diz que quando Deus observou e viu a lança, a rodela, o escudo parado, Deus então suscitou uma guerra. Vou repetir. Por que Deus suscitou a guerra? Porque ninguém foi levantado para estar parado dentro do templo. Eu vim profetizar. Você está chamando de luta, você está chamando de dor, você está chamando de humilhação. Deus está chamando de reposicionamento. Vou falar devagar. Você não orava mais, você não jejuava mais, você não pregava como você pregava antes. Deus suscitou essa guerra para quê? Para você saber que atrás dessa guerra, e Deus está te colocando de pé de novo. Eu vou levantar a mão, levanta a mão para profetizar. Diga: aquilo que é guerra, aquilo que é batalha, aquilo que é humilhação, aquilo que é dor, está gerando em mim reposicionamento. Você está chamando de guerra, você está chamando de calúnia, você está chamando de rejeição. Só tem que Deus disse:
Ele só anda se tiver guerra. Ela só ora se tiver calúnia. Ele só ora se tiver batalha. Então Deus está dizendo: esta batalha serviu para Deus despertar você. Eu vou repetir. Eu estou dizendo: esta batalha, ela não tem poder de te matar. Esta batalha tem poder de levantar você como profeta, como profetisa de Deus. Quem crê dá glória a Deus. Como é que é o nome do homem que faz isso? Joiada. Diga comigo, joiada. Qual o nome do homem? Vamos de novo. Qual o nome do homem? Quem é que dá utilidade? A ferramenta? A lança? Qual o nome dele? O que significa joiada? Deus sabe. O Deus que sabe suscitou a guerra para dizer para você: eu vou te ensinar que a tua vida não vai terminar como ela está. Eu, Deus que sei, esta noite vou te levantar. Então Deus está dizendo: fica tranquilo, Deus está silenciando alguém para te dar voz. Vou repetir: Deus está calando a voz de alguns Zacarias só para te levantar. João Batista, dá para tu levantar a tua mão e dar glória a Deus. Fala assim: essa guerra, essa batalha, essa dor, essa humilhação, essa luta não pode gerar em mim rebelião. Por que não pode? Porque rebelião é levantada por alguém que se acha humilhado demais, rejeitado demais. E aqui que está a nossa dificuldade, porque as duas são figueiras. Só tem que a figueira de Mateus capítulo 21, verso 19, Jesus vai olhar para aquela figueira e vai dizer: nunca mais nasça fruto de... Por que Jesus vai dizer essa palavra? Porque aquela figueira estava em Betânia, mas ela se plantou do lado de fora. Vou falar devagar. Betânia é a casa do figo. É onde a figueira tinha que nascer. Mas aquela figueira, em rebelião, ela disse: eu não preciso estar em Betânia para me ser figueira. Eu vou me plantar do lado de fora. Vou falar devagar. Tem gente que só porque profetizou, só porque revelou, disse: eu não preciso mais de pastor, não preciso mais de apóstolo, não preciso mais de bispo. Eu vou sair do ministério, eu vou sair da obra e eu vou abrir o meu ministério. Mas para esse tipo de gente, o céu desce e diz: nunca mais. Vou falar de novo. Ela tinha aparência de figueira, pulava, porque tem gente que até anotava línguas estranhas do apóstolo e da bispa. Nunca foi batizado com o Espírito Santo, imitava a língua, tinha jeito de figueira, mas não era figueira, porque quando Deus mandou a palavra, em vez dele posicionar para ajudar o apóstolo e a bispa, ele se plantou, ela se plantou do lado de fora. O que entristeceu a Jesus não é porque a figueira não tinha fruto, porque ele sabia que não era tempo de figo, é que ela tinha folha. Vou repetir: o problema de Deus não é o resultado, o problema de Deus é a imagem que você mascara com as folhas. Tem gente mascarando com folha. Deus está dizendo: eu não sei relacionar com folha, eu sei relacionar com fruto.
Eu vou pregar para outra pessoa. Eu estou te dizendo que tudo que é folha na tua vida, no teu ministério, Deus vai arrancar. E daqui até domingo que vem agora, tu vai gerar um fruto. Só quem crê, levanta a mão e dê glória a Deus. Eu vou te provar que o problema de Deus não era o fruto, era a falsa aparência. Lucas 13, verso 6. Vamos para a Bíblia. Lucas 13, 6. Lucas 13, 6. Então Jesus preferiu a seguinte parábola. Um certo homem tinha o quê? A figueira aqui de novo. Plantada onde? Essa figueira não se plantou fora. Ela foi plantada dentro. Ela tinha pastor. Ela tinha apóstolo. Ela respeitava a autoridade. Respeitava bispo. Respeitava a bispa. Respeitava líder. Respeitava pastor. Essa figueira não foi plantada do lado de? Foi plantada do lado de? Aí diz a Bíblia que veio procurar o fruto. E o quê? Não achou. A outra também não tinha. Para outra Deus disse nunca mais. Para essa Deus não vai dizer. Porque quem está dentro tem um intercessor. Verso 7, verso 7. Pelo que disse o Victor, há 3 anos vem procurar fruto dessa figueira e não acho. Pode cortá-la, porque ela ainda está ocupando inutilmente a terra. Verso 8, verso 8. Ele, porém, respondeu: Senhor, peraí. Quem tem pastor, quem tem apóstolo, quem tem bispa, se Satanás atravessa no caminho dele, se Satanás atravessa no caminho dela para cortar, o apóstolo, a bispa coloca na frente e diz: não toca, porque plenitude é casa de paternidade, plenitude é casa do Pai. Será que dá para bater palma e glorificar a Deus? As duas são figueira. As duas não têm. O problema não é o problema é o nível de obediência. Fala devagar. Estou muito preocupado de você dar glória a Deus, não. Vim chocar sua mente debaixo do manto do seu apóstolo, porque eu o respeito. Debaixo do manto da sua bispa, eu a respeito. O que eu vim pregar para você? É que quem se planta de fora carrega a síndrome de Adão. Qual que é a síndrome de Adão? É filho de Deus, sim ou não? Mas Adão nasceu adulto. Adão não foi criança. Adão não foi adolescente. Adão nasceu adulto. E qual é o problema da pessoa adulta? Acha que sabe tudo. Vou falar de novo. Você, quando pôs esse uniforme de oficial, você achou que não precisava mais do seu apóstolo. Achou que não precisava mais da sua bispa, porque você achou que tinha sua autoridade. Só tem que todo Adão que acha que tem autoridade, pede para a serpente. Porque Adão dava nome para animais. Só tem que um dia a serpente deu nome para ele. Porque quando você quebra a autoridade do seu líder, você escuta quem não deveria escutar. Você escuta a serpente que te promete o que você já tem. Porque a serpente diz: o dia que tu comer deste fruto, tu será igual a Deus. Adão foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então quem faz a proposta para tirar você do ministério, está prometendo algo para você, que por esses dias Deus vai trazer para você. A serpente disse: o dia que tu comer, olha o fruto aí, do fruto, tu será igual a Deus. O homem foi criado à imagem de quem? Então o homem já era.
Levanta a mão. E o dedo de profeta e de profetisa. Mas assim, nessa noite, eu entendi que quem se planta fora recebe a palavra nunca mais. Mas quem está dentro, ainda que a serpente fale, a serpente perde a autoridade. Deixa eu profetizar. Toda a voz da serpente será cessada nesta noite. Escute o que eu vou dizer para você. Ninguém toma decisão sozinha. Quando uma pessoa chega para você e diz assim: eu estava orando a Deus e Deus falou comigo que eu tenho que sair da obra, é mentira. Ela escutou alguma serpente que influenciou o coração dela. Ela não orou nada. Foi a serpente que sugeriu ela. Então Deus te trouxe aqui hoje para dizer que enquanto você está aqui, o território que a serpente falava, ela não vai falar mais. Será que você vai dar glória? Essa eu quero que você dá glória. Levanta a tua mão assim agora bem alto e pai assim, diga assim: Satanás, eu só vim te lembrar que o meu ouvido nesta noite, debaixo do manto do meu apóstolo, está sendo fechado para serpentes que cruzaram o meu caminho. Só quem crê reage. Agora eu preciso te lembrar: a serpente pode ser sua mulher. A serpente pode ser seu marido. Meu bem, você prega tão bonito, você revela tão bonito, você é tão usado por Deus, por que a gente não abre o ministério? Meu amor, você dirige um culto igual ao da bispa, parecido. Por que a gente não abre o ministério? Deus te trouxe hoje para te dizer: a serpente que entrou dentro do teu território será expulsa pelo nível da tua obediência. Eu estou sentindo Deus, eu estou todo arrepiado. Alguém entrou aqui hoje para entregar o uniforme. Alguém entrou aqui hoje para entregar o ministério. Mas Deus está cruzando o teu caminho e está dizendo: eu não vou te perder, porque esta noite eu cesso a voz da serpente. Quem acredita sai do banco e dá um glória de pentecostal. Deixa eu correr porque a pastora Val disse que eu tenho que acabar. Pega a tua mão e diga assim: quando a guerra chegar, quando a batalha chegar, eu vou entender que eu não sou figueira que não tem pai, que não tem intercessor. A primeira figueira não tinha intercessor, a segunda figueira tem intercessor. Então significa que a mão do apóstolo e da bispa te dá destino profético. Deixa eu correr mais um pouco. Diga assim: nessa noite, Deus me trouxe aqui para dizer para mim que Ele suscitou essa guerra para que a minha casa não entra goteira. Vou ler com você. Provérbios 27, verso 15. Olha para a Bíblia. Vem comigo, vem forte. Só a primeira parte. O gotejar contínuo no dia da grande chuva. Outra tradução para mim. Outra tradução. A linguagem de hoje, se tiver, por favor. Verso 15. Se não tiver, eu vou ler isso aqui mesmo. O gotejar contínuo em dia de grande chuva. A goteira contínua num dia chuvoso. De que ele está falando aqui? Ele está falando de uma casa. Mas de que casa que ele está falando?
Tem 3 tipos de casa na cultura judaica: a casa grande, a casa média e a casa simples, que é do camponês. Ele está falando da casa do camponês, que está dizendo que nessa casa do camponês, que não tem dinheiro, ele vai construir no telhado dele o quê? Vai pegar barro e uma raiz e vai betumar a casa. Só tem que, à medida que ele vai betumando a casa, vai dando espaço, e ele não consegue preencher todo o telhado da casa, fica brecha. A chuva só entra porque tem chuva. Na casa de um judeu fala de vergonha, de humilhação, de dor. A humilhação, a vergonha e a dor só entrou porque tinha. Vou falar devagar. A casa é de judeu, de filhos de Abraão, de gente como eu, como você, que tem promessa. Mas em vez da casa estar com o telhado firme, ela foi criada com quê? Barro, raiz, que deixou brecha. E aonde tem brecha, quando eu duvido do que Deus me deu, quando eu duvido do meu chamado, quando eu digo vou voltar para o Uber, vou voltar a entregar pizza, vou voltar a trabalhar como eu trabalhava antes, eu estou denunciando que o meu telhado entra chuva. Pensa mesmo, não é para dar glória não. Aí a Bíblia diz, que lição tem esse texto? 3. Vou falar rápido, que não dá tempo. A primeira delas. O que é o betume? Você lembra de Joquebede, em Êxodo capítulo 2? Quando ela vai pôr Moisés dentro do cesto, antes de colocar ele dentro do cesto, o que ela faz? Betuma por dentro e... Então a brecha é fechada. Se eu for dentro, o que eu sou fora. De novo. Qual é a função do betume? Betumar por dentro e betumar por fora. Tem gente que por fora honra o apóstolo. Tem gente que por fora honra os bispos, a bispa, mas por dentro o quê? Eu não aceito a autoridade desse cara. Eu não aceito a autoridade dessa mulher. Então o que Deus está dizendo? Dá glória a Deus para fora, mas fala palavrão de dentro para fora. De dentro chama a mulher de amada, mas por fora sai da boca dele palavra que denuncia que ele não é verdadeiro. Aqui tem que ver uma imagem. Mas quando chega em casa é outro nível. Aqui diz, eu estou junto e misturado com a obra. Mas lá dentro de casa diz, se eu soubesse fazer outra coisa, eu já teria saído do ministério. Você lembra da arca, outra? A de Noé? Antes que a chuva chegasse, antes que a vergonha, a humilhação chegasse, qual foi a ordem? Betuma a arca. Por dentro e? Por dentro e? Quando a arca foi betumada por dentro e? O que aconteceu? O leão entrou. A águia entrou. O elefante entrou. O que fala de leão? Voz forte. O que fala de águia? Visão. O que fala de elefante? Estrutura. Tem gente que tem voz forte, tem gente que tem visão, tem gente que tem estrutura, mas quando abre a boca, denuncia que não tem betume. O que fazia a arca sobreviver ao dilúvio? Não era a voz do leão, não era a visão da águia.
e nem a força do elefante. O que fazia a arca não naufragar diante do dilúvio? É que ela tinha azeite. Vou repetir. Deus nessa noite te trouxe para dizer: aonde faltava betume, piche, azeite, eu vou te encher de tal forma que amanhã, quando tu abrir o culto da sexta-feira, alguém vai perguntar: o que aconteceu? Tu diz: eu calei a voz do leão, eu cessei a visão da águia, eu quebrei a força do elefante. E o que você virou? Profeta que está debaixo de um nível de obediência. Será que esse tipo de gente que profeta e profetiza já chegou aqui? Reage batendo palma e glorificando a Deus. Quem não é resolvido dentro, não consegue reproduzir do lado de fora a vida que deveria ter dentro. Exemplo. Você lembra de Lázaro? Da ressurreição de Lázaro, que você prega? A Bíblia diz que Lázaro estava atado em faixas. Sim ou não? Lázaro era o quê? Judeu. Só tem que quem enfaixava para virar múmia era o Egito. Porque judeu não põe em faixa, judeu embalsa. Pegaram o costume do Egito e trouxeram para dentro do... Por isso que quem vira múmia não consegue andar, não consegue ter mão para glorificar, não consegue ter boca, porque é múmia. Vou repetir. Deus vai tirar as faixas que tentaram colocar no teu ministério. Tentaram colocar o Egito, mas você não é do Egito, você é de Canaã. Você tem a bênção de Abraão, a bênção que repousa no teu apóstolo e na tua bispa, repousa também em você. Então nesta noite, você que crê que a faixa está caindo, levanta a mão e dá glória a Deus. Você que não é múmia, levanta a mão e dá glória a Deus. Se você... a faixa caiu. Eu amo isso. É uma palavra simples. Jesus diz assim: desatai-o e deixai-o. Jesus não era manipulador. Porque a gente ganha o provedor lá na igreja e a gente acha que o provedor é nosso. Aí quando a gente sai da igreja, a gente quer arrastar o provedor junto. Olha, eu sabia que você não ia dar glória. Eu estou ofendendo a sua consciência hoje. Porque você acha que eu só revelo. Glória a Deus e aleluia aí. Não, glória a Deus e aleluia aí. Você acha que eu só revelo? Então a Bíblia diz que quando soltou, como é que lá saiu, bispo? Tem gente que tem a unção, mas a unção não marcha. Levanta o dedo. Daqui a pouco eu vou falar um negócio que vai alegrar vocês. Fala assim: Deus, diga assim: Deus me trouxe para me lembrar que Arão tem talento, mas o cajado é de Moisés. Dá para você bater palma e glorificar a Deus, dá para bater palma. Então tudo que você faz lá na sua igreja é a reprodução do cajado do seu apóstolo. Por isso que tem gente que saiu daqui e imita o que ele faz. Tem um texto na Bíblia em Samuel que eu tremi quando eu li esse texto pela primeira vez na minha vida. Eu caí de joelho e fiquei 3 horas chorando. Chegam para Saul e fala para Saul assim: é fácil você resolver o seu problema, Saul? Aí Saul disse: como?
fala que Samuel é um falso profeta. Aí Saul diz assim: se eu disser que ele é um falso profeta, eu sou um falso rei, porque foi ele que me ungiu. Quando você chama o seu apóstolo e a sua bispa de falso, você está dizendo que você também é falso. Porque a fonte que jorra desse altar não é sua, é deles. Será que dá para você bater palma e glorificar a Deus? Falando de princípio. Deixa o bispo pregar, porque ele alegrou vocês. Hoje eu vim com a Bezetacil. Bezetacil dói, mas põe de pé. Eu vim te colocar em pé debaixo do manto do teu apóstolo. Será que dá para você bater palma e glorificar? Vim te colocar de pé. Como é que eu termino? Já deu 10 horas, eu vou terminar. Diga assim: Deus suscitou essa guerra mais forte. Diga: Deus permitiu essa luta. Deus permitiu essa aprovação. Diga: Deus permitiu essa aprovação. Diga: Deus permitiu essa guerra para revelar que dentro da arca, diga: eu estou na arca. Dentro da arca, dentro da onde? Tem a pomba, mas tem o urubu. Os dois comem na mão de Noé. Tanto o urubu, para comer, ele tem que comer dos dejetos que Noé dá para ele. A pomba, para comer, tem que comer a semente que Noé tem para dar para ela. Dentro da igreja de Jesus na face da terra, tem os urubus e tem as pombas. Quem são os urubus? Oportunista. Que enquanto tem carniça, eles estão do nosso lado. Quando a carniça que ele vê em nós não alimenta mais ele, ele procura carniça nova e nos abandona. Quem são os urubus? Aqueles que imitam línguas estranhas, imitam autoridade, aprende a fazer, depois ele sai copiando o que foi feito. Quando estão aprendendo é sim senhor, não senhor, sim senhor, sim, não senhor, não senhora, não senhora. Mas quando aprende, quem que é esse cara? Tem dom igual ele. Tem sabedoria igual ele. Tem sabedoria igual a ela. É o fim do dilúvio que vai denunciar. É o fim da pandemia que vai revelar quem é quem. Dentro das igrejas. Os urubus sumiram da igreja. Só as pombinhas que vão voltar. Porque o urubu, quando saiu da arca, da pandemia, do dilúvio, se rebelou, tirou a placa. Sou urubu. A pombinha não. Quem decide ficar encontra o que os normais não acham. Porque a Bíblia diz que a pomba achou uma oliveira. Como é que aquela oliveira suportou o dilúvio? Não sei. Porque quem decide obedecer, não tem calúnia, não tem fofoca, não tem mentira, não tem levante, não tem diácono, não tem diaconisa, não tem filho do diabo, não tem filho das trevas, que para, o dilúvio vai passar e eu vou pegar a
oliveira. Só quem crê, levante a mão e dê glória a Deus. Como é que eu termino essa fala aqui? A arca tinha quantos compartimentos? 3. Você tem quantos compartimentos? Então tinha um espaço da arca que era onde que guardava os dejetos. O mijo, a necessidade fisiológica. Se você ficar no lugar onde o cheiro do mijo fica por mais de 4 dias, 5 dias, 7 dias, aquilo contamina os outros. Mesmo Deus estando presente. Tinha de vez em quando que a mulher de Noé dizia: meu bem, está cheirando mal. Ela dizia: meu bem. Ele dizia: mulher, você não está fazendo a faxina direito, não. Você não está aconselhando aquele obreiro direito. Você não está aconselhando aquela obreira. Está cheirando mal. Quando o urubu saiu, o cheiro ficou lá. A pombinha, com nível de obediência, disse: eu vou pegar essa oliveira aqui, que o meu pastor, o meu sacerdote, mandou eu pegar, para me alterar o cheiro da água. Entendeu? Porque oliveira é azeite. O lugar pode ter mijo, o lugar pode estar fedendo, mas se tiver um homem e uma mulher que tem azeite, o cheiro será alterado. Eu vou repetir. Deus está dizendo para você que o lugar pode ser complicado, mas o azeite que Deus pôs dentro de você, na obediência ao teu apóstolo, vai gerar o cheiro vai alterar o cheiro da cidade, vai alterar o cheiro do bairro, vai gerar o cheiro do estado. Eu estou profetizando que do altar da plenitude está saindo azeite que vai alterar o cheiro da tua casa, do teu ministério, da tua chamada. Só quem crê, coloca de pé e dá o melhor glória a Deus. Mão levantada. Você consegue obedecer ainda? Sei que você está cansado, mas se você consegue obedecer, levanta a tua mão e fala assim: nesta noite, Deus está dizendo a mim que se eu obedecer a voz do meu apóstolo, da minha bispa, dos bispos, dos líderes, Deus está dizendo que aonde eu chegar é comum os urubus sair, mas as pombas vai ficar. Me dá 2 minutinhos. 2, não mais que isso. Perdão. O negócio é tão forte que aquela oliveira foi atravessando. E ficava uma pergunta no ar. Aí Abacuque diz assim: ainda que o fruto da oliveira. Por quê? Porque quando Abacuque foi colher a oliveira, ela só tinha casca, ela não tinha essência, ela não tinha fruto. Ela mostrava que tinha fruto, mas na hora de cortar ela, denunciava se ela tinha essência. Tem gente que Deus às vezes permite a troca. Ele está no lugar rebentando, fluindo. Porque nem tudo que funciona Deus dá. Não é porque está funcionando que tem o atestado de Deus. Você lembra de Números 20? Quando Moisés tocou, saiu água, sim ou não? Funcionou, mas não fluiu. Tem gente funcionando, mas não flui. Ele bate. E a rocha não podia ser ferida 2 vezes. A rocha era Cristo.
Tem gente ferindo a Cristo 2 vezes. Por quê? Quando ele não acredita no ministério que Cristo deu a ele através do apóstolo. Ele tem resultado. Mas o que, pastor William? Não flui. Tem gente que tem resultado, mas não. Agora, quando flui é João 7. Rios de água viva. Flui. Não entendeu? Eu estou te dizendo que Deus esta noite está colocando um rio dentro de você. Eu vou repetir, levanta a mão e dá o melhor glória a Deus que você pode dar. Eu estou dizendo que você saiu de casa e deixou uma história lá. Mas quando você colocar o pé lá, os demônios vão ter que bater em retirada. Porque você vai fluir. Só quem crê, levanta a mão e dá glória a Deus. Já deu 2 minutos. A pergunta de Abacuque ficou por séculos. Até que Jesus vai no Jardim das Oliveiras, Getsemane, e ele se apresenta e diz: Pai, chama Abacuque. Para quê? Para dizer para ele que eu sou a oliveira que tem fruto. E aonde que estava a essência? A essência estava enquanto o diabo bateu. Quando o diabo bateu, ele achou que ia sair carnalidade, palavrão, força, desistência, rebelião. Saiu: Pai, seja feito. Pai, seja feito. Pai, seja feito. Pai, seja feito. A tua vontade. Aí ele começou a transpirar. O que denuncia que a gente é pecador é o suor. Porque você pode usar Paco Rabanne, Milon. Você pode usar Carolina Herrera, Victoria's Secret. O seu suor é salgado e fedido. O que denuncia que tu é pecador é o salário. E o salário é o quê? O suor. Satanás pegou e parou e disse: peraí. Ele gritou que ele é oliveira. Quando Satanás encostou dos polos de Jesus, não saía suor salgado, saía sangue. Com sangue não é salgado, sangue é doce. Você não entendeu? Deus está dizendo: tu chegou aqui salgado, querendo desistir, mas eu estou colocando doçura no teu ministério. Levanta a mão e dá glória a Deus e aleluia. E se você diga essa prova mais alto, diga essa prova, essa luta, essa provação vai gerar em mim não o que eu sou do lado de fora, mas o que eu sou do lado de dentro. Eu não sou salgado, eu tenho doçura para pregar, para revelar, para ganhar alma, para obedecer. Será que dá para bater palma e glorificar a Deus? Se você pode. É salgado que é rebelde, porque salgado tem força de jumento. Obedecer. Salgado. Porque o nível da minha de obediência revela quem é o Senhor da minha vida. Não dá mais tempo. Gênesis 18, 3. Gênesis 18, 3. Vai naquela tradução para mim, Fernando. Diz bem forte. E disse, lê comigo. Lê comigo, gente, por favor. E disse o Senhor meu. Peraí. São 3 anjos que estão visitando a tenda de Abraão. Mas ele vai chamar de Senhor.
Porque quem não obedece tem senhores. Quem obedece tem senhor. Esse aqui é quem? Abraão. Gênesis 19:2. Olha para a Bíblia. Olha para a Bíblia. Gênesis 19:2. E disse agora, o quê? Ei, peraí. No 18 é Abraão. No 19 é Ló. Abraão tem senhor. Ló tem senhores. Por que Ló tem senhores? Porque quando o anjo chega, sabe aonde Ló recepciona os anjos? Na praça. E aonde que Abraão recepciona os anjos? Na tenda, em casa. Você não entendeu? O nível que você obedeceu ao teu apóstolo, a tua bispa, as pessoas que cruzaram o teu caminho. Você está querendo honra, mas você não reconhece ninguém. Você lembra da mulher, segunda Reis? De Reis? Ela sai do nível do reconhecimento. Esse homem que passa aqui em casa é um santo homem de? Isso é o que? Reconhecimento. Qual é o nível da honra? Cama, candeeiro e mesa. Ela saiu do nível do reconhecimento da boca. Quando é que eu reconheço que o cajado é de Moisés e eu só tenho talento? Não é com a boca. É quando eu internalizo o que está no meu coração. Exemplo: Esaú trocou as 22 bênçãos que ele tinha, porque a bênção do primogênito contém 22 itens. Ele trocou 22 itens da bênção de Deus por um prato de... Porque Esaú vem na mesma ramificação de Adão, vermelho. A lentilha era vermelha. Aquilo que é igual a você te atrai. Por isso que você não tem amigo que te confronta. Você tem quem te bajula. Porque quem te confronta te ama. Quem te bajula está cavando a sua cova. Só tem que Deus está dizendo: eu hoje estou te confrontando. Porque depois desse confronto, eu não vou te perder como filho e como filha. Dá para tu bater palma e glorificar. Levanta a mão. Fala: obrigado, Deus, pela palavra. Obrigado, Deus, pela palavra. Obrigado, Deus, pela vida do meu apóstolo. Obrigado, Deus, porque tu investigou meu coração. E o Senhor viu que todo nível de desobediência foi arrancado hoje. Porque eu não sou urubu, eu sou pomba do Espírito. O tempo todo que eu preguei, eu vi um redemoinho. E via Deus tirando o Senhor desse redemoinho. Tu tem que servir a Deus com inteireza de coração. Mas tem uma batalha lá dentro da casa. Tem uma espada lá dentro da casa. Ao ponto de você dizer: eu pulo, glorifico a Deus, exalto a Deus, mas dentro de casa eu tenho outro nome. A minha honra é tirada da minha casa. Tá aí o microfone. Se for mentira, diga: é mentira do pastor. A Dejanira dos Santos de Oliveira, que é a feiticeira lá da região leste, vai saber que o teu Deus hoje está dizendo:
Porque quando tu decidiu acabar com a tua solidão, tu escolheste errado. E tu trouxeste tristeza, angústia. Mas hoje Deus pega o pássaro que está dentro da gaiola e Deus solta. E se eu sou profeta, a graça que está na minha vida vai te tomar agora. A unção que está na minha vida vai te tomar agora. 1, 2, 3, agora, 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 agora. Será que dá para tu bater palma e glorificar ao Senhor? Mão levantada. Se você pode fazer isso. Se você pode fazer. Diga: Senhor, não é amanhã. Senhor, é ainda hoje. Hoje à noite, Deus. Eu estou te dizendo, Pai, me enche do teu espírito. Ou se não, tira a minha vida. Me enche do teu espírito. Ou se não, tira a minha vida. Senhor, eu não tenho outro Deus para clamar. Eu hoje estou te pedindo. Eu não quero perder a força do meu chamado. Deus sabe de onde tirou o Senhor. Deus sabe a obra que Ele fez na tua vida. Vira o cajado, vira o cajá para mim. Vira ele. Fala: Senhor Jesus. Senhor Jesus. Não é amanhã. Não é amanhã. É hoje. É hoje. A minha obediência. A minha obediência. Ao meu apóstolo. Ao meu apóstolo. Aos meus bispos. Meus bispos. A minha bispa. A minha bispa. Fechou a cobra. Fecha a cobra. Era para tu ter ido. Há 5 anos atrás. Verdade. Abrir a cova. Eu vou soletrar. H-O-R Orvati é o sobrenome. É o meu. Tu teve um sonho que tu não contou esse sonho para ninguém. Verdade. O sonho se ouviu o caixão. O sonho só viu as pessoas chegando no velório, mas só não viu quem era. Era o Pedro. Tu vai abraçar. E quando tu abraçar, Deus vai tomar ele. E a morte larga ele hoje. Você vai bater palma e glorificar a Deus. Você vai bater palma e glorificar a Deus. Se é para Jesus é forte. 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 Pode desmascarar porque é mentira, Miguel. Verdade. Quem sabia disso? Ninguém sabia. Sabe o que Deus falou? O lado direito da cama ia ficar só. É o lado que ele dorme. Porque tu dorme do lado esquerdo. Sim. Vai dando glória, vai dando glória, vai dando glória. Vai dando glória. Sabe o que Deus diz? O altar hoje vai responder. Deus vai chamar o Senhor hoje para o altar. Eu te trouxe aqui hoje porque eu precisava palestrar contigo. Eu precisava falar contigo. Benjamim gera Samuel, porque é um sacerdócio, Benjamim. Quem entregou aqueles papéis foi o advogado. Quem entrou dentro da Polícia Federal foi eu.
Porque quando o papel bateu lá na Nigéria, vem carimbado que não era para te dar a cidadania. Por isso que demorou muito tempo. E tu disse, eu preciso do passaporte brasileiro. Como ao longo da vida eu te treinei com 3 idiomas. Eu te ensinei o português. Fala ele. Pode tirar a máscara. Por um minuto. Eu te treinei com português. Fala ele. Sim. Senhor. Senhor. Mas eu te treinei com inglês. Mas eu treinei com inglês. Eu não ouvi. Eu treinei com inglês. Eu te treinei com inglês. Eu te treinei com inglês. Então fala inglês. English, this is my language and everything. Você vai dar glória na casa, vai ficar de boca fechada. Mas eu te treinei com a 3ª idioma. E enquanto tu está aqui, eu visito o pastor na Nigéria, que tem o teu nome, que tem o seu sobrenome. E eu estou dizendo que a Covid não mata ele. Eu estou dizendo que era pertencido à sepultura. Mas tu vai tirar a máscara e vai orar em 2 minutos em nigeriano. Tira a máscara, pode tirar. A Covid não vai te achar. Tira a máscara e ora em nigeriano. Ora em nigeriano. Chineke. Jesus Christ. O que você está falando? Falei que Deus dá vida para meu irmão em nome de Jesus. O seu irmão é o quê? Pastor. Aí eu vou dar glória a Deus para você. Eu vou dar glória a Deus para você. Eu vou dar glória a Deus para você. Sabe o que Deus falou, Benjamin? Me dá a máquina. Tu vai fazer um sacrifício pelo teu irmão. E tu vai fazer um sacrifício. Porque Deus está te entregando o Japão. Deus está te entregando o Nepal. Deus está te entregando todos os países. E sabe o que Deus disse? Eu vou mexer o céu e a terra. E eu vou te entregar 3 jogadores. O tempo do milhão, dos milhões chegou. Se tu tiver coragem com o altar. Como eu sei que tu conhece o altar, pega a máquina e faça o que você nunca fez para Deus. Eu não vou pôr valor porque é você e Deus. É você e Deus. Fica parado aqui que ele vai vir. É ele Deus. Olha aqui para mim que eu tenho que terminar. Quem acredita que eu sou de Deus? Quem acredita que Deus me trouxe aqui hoje? Eu quero 50 pessoas para plantar um sacrifício. Eu estou aqui desde domingo. Tem hotel para pagar e eu não quero ser pesado ao apóstolo. Tem a minha passagem para pagar e eu não quero ser pesado ao apóstolo. Se tu soubesse o que Deus vai fazer no teu ministério. Se tu soubesse o que Deus vai fazer no teu ministério. Se tu soubesse. Essa pombagira que cruzou o caminho, com a saia rasgada, denunciando, achando que acabaria. Deus está dizendo, eu pus azeite por dentro e pus azeite por fora. Eu pus azeite por dentro e azeite por fora. Eu não vou te perder. Tu é meu. Eu sei da onde que eu tive que ir para te salvar. Eu cruzei o teu caminho. Nenhum demônio, nenhum diabo cruza o teu caminho. Porque hoje eu coloco o manto da justiça no teu ministério. Assim diz o Senhor. Dá para tu levantar a mão e dar glória a Deus? Não. Quem sabia disso? Só a minha mãe de consideração. Eu falei pra ela que eu não posso ser profeta ou você quer que eu pare aqui? Pode ser profeta. Deus ia perder você. E desculpa. Eu vi o senhor maquiado, com uma trança e com uma saia. Mas só tem que Deus disse, eu não perco. O altar não pede. O altar devolve. Corre para o altar. Corre para o altar porque você é do altar. Dá para tu bater palma.
altar com o Senhor. Nações vai te conhecer. Se renda, porque você rendido ao altar, ninguém te para. Vem, mãe espiritual, abraça ele, vem com ele. Abraça ele. Acabou. Pode bater palma e glorificar a Deus. Eu vou esperar você adorar a Deus. Faça algo pelo teu ministério hoje. E por ela também. Eu estou pegando o útero que estava virado. E eu estou pondo o útero. Tu é minha. Não é uma perda que vai te tirar de mim. A barriga já inchou. O ciclo parece que não respeitou. Vai vir. Eu disse não. No meu tempo. Na minha hora. Se tu hoje tiver coragem, o que eu te pedi há 6 anos atrás. Lembra? Perdão, eu já vou parar. É porque revelar está na minha essência. Pode desmascarar. Verdade, 6 anos atrás. O que Deus te pediu? Um sacrifício de R$1.000 aqui na sede. O senhor fez? No altar fiz. E o que ele está pedindo hoje de novo? Sacrifício. Você vai bater palma. É rápido. A Bíblia diz que aquele que recebe um profeta na qualidade de profeta, Reginaldo recebe o quê? Galardão de profeta. Eu estou esperando as 50 pessoas que vai sacrificar. Com 100, 50, 1000. O irmão já sabe. Foi buscar a carteira. Eu sabia que estava lá no carro dele. É rápido, são 50 pessoas. Canta, por favor. E venha e entrega o seu sacrifício. Quando você chegar aqui, você vai gritar o seu nome. E vai dizer, esse é o meu sacrifício. A minha passagem é R$5.000. Então você vai ajudar a pagar. Venha. Venha. Pode vir colocar a mão sobre a minha cabeça. Amém? Deixa eu só pôr a máscara, né? Deixa eu só pôr a máscara. Para ninguém filmar. Amém? Está aqui a minha máscara. Pega para mim, por favor. Eu já devolvo a palavra de quem é direito, mas eu estou esperando as 50 pessoas. Talvez você diga, pastor, eu vou pagar a sua passagem. Eu vou pagar a sua hospedagem. Quanto que é a hospedagem, pastor? R$160. Pastor, eu vou pagar. Se você tiver coragem de pagar uma hospedagem, você vai ver o que Deus vai fazer. São 50. Obrigado. Pode vir colocar a mão na minha cabeça. Em nome do Senhor Jesus. Se Deus está pedindo o seu celular, se Deus está pedindo o seu relógio, tiver coragem para responder sim para o altar, Deus vai achar o Robson. Pode ser meu filho. Será que você pode bater palma e ficar na frente? Faça algo pelo seu irmão. Tem que terminar com 777. Eu vou te provar que eu não estou brincando com a sua fé. É uma Bíblia rápida. Porque a gente às vezes acostuma tanto em pedir que a gente não sabe dar. A gente costuma tanto com o alforje, tanto com o envelope, que a gente não acredita mais nele. Verso 6. Abre, onde você abre? Verso 6. Versículo que é pequeno. Leia para mim, por favor. Verso 6. Consegue ler? E ele colocou capitães de guerra sobre o povo,
e os reuniu. E ele na rua do portão da cidade Será que você pode e bater falou de modo consolador, dizendo: sede fortes e corajosos, não temas, nem desfaleçais, por causa do rei da Síria, nem por toda a multidão que está com ele, porque há mais conosco do que com ele. Deixa eu te falar alguma coisa, Rafael? Dá para bater palma e glorificar a Deus. Vamos rápido. O Senhor te abençoe. Por que eu vi uma aliança que quebrou em 3? Respondeu alguma coisa a mais? Dá para bater palma e glorificar a Deus? A senhora vai ser feliz. Seu nome é felicidade. É rápido. Te abençoo. Você que já pegou a ceia, tome seu Abençoa. assento rapidamente. Tem Isso.